Olá, paz do Senhor Jesus, mulheres conectadas com Deus. Eu sou Mara Pereira, nasci em Belém, no estado do Pará, e atualmente moro na cidade de Tocantinópolis, Tocantins. Estou passando aqui para contar o meu testemunho e que sirva de edificação para a sua vida. Eu nasci em um lar evangélico e quando eu nasci, eu vim ao mundo com uma perna menor do que a outra. E os médicos falaram aos meus pais que eu não andaria, talvez quando eu tivesse 5 anos e se eu passasse por uma cirurgia. No entanto, nesse momento, ainda no ventre, da minha mãe, Deus tinha feito uma promessa. Disse a ela que quando eu nascesse, ele me levaria em vários lugares, que eu seria usada na terra por meio do louvor e da adoração, e que onde eu não fosse, onde a minha voz não fosse, onde eu não fosse, a minha voz iria. Aí, quando eu nasci, que a minha mãe soube, desse problema, ela duvidou um pouco da promessa. Não que eu não pudesse louvar sem andar, mas veio uma certa dúvida em seu coração, como ir às nações tendo uma perna menor que a outra. Mas mesmo sabendo dessa notícia sobre a minha enfermidade, minha mãe ela caminhou em vários médicos e eles passavam diversos remédios que só faziam mal para mim. No entanto, como ela já servia a Deus, já servia esse Deus que não falha, já servia esse Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, pois por um bom tempo ela foi católica, então ela teve uma vida voltada para a adoração a santos, mas ela confiou no Senhor, ela resolveu confiar no Senhor, e todas as reuniões de oração que ela ia, ela apresentava essa causa na mão de Deus. E quando foi um certo dia, numa reunião ali do ciclo de oração, na igreja onde ela congregava, Deus usou uma serva e disse para ela que aquela enfermidade não era para cirurgia, mas aquela enfermidade era para a glorificação do nome do Senhor Jesus. E que em breve ela teria uma grande surpresa, em relação a toda aquela situação que ela estava enfrentando comigo. E quando foi no outro dia, ela foi numa outra reunião de uma outra igreja e lá tinha um pastor que já dorme no Senhor, chamado Celson Lopes. E ele começou a pregar e viu a minha mãe, ali comigo no braço e disse para ela: venha cá, mãezinha, eu quero te dizer que hoje Deus está fazendo uma grande obra no seu fruto. E como a minha mãe diz, que só o Espírito Santo para revelar, porque ele não sabia de nada e não tinha como saber só de olhar. E naquele dia o pastor Celson Lopes chamou outras pessoas também ali para orar por elas e orou por mim também. Fez uma oração, pôs as mãos sobre mim e abençoou. E no outro dia de manhã, como de costume, minha mãe foi para a igreja e ao retornar, ela estendeu ali um lençol no quintal e começou a lavar roupa, e louvar o Senhor. E de repente, quando ela olhou, eu estava ali já puxando a bainha, da saia dela, pegando ali na bainha da saia dela. Então, aquele foi o momento que aconteceu a surpresa de Deus, que aconteceu o grande milagre de Deus. Diz ela que comecei a andar com 1 ano e 6 meses e sem precisar fazer cirurgias. E quando os médicos disseram desse jeito, Deus chegou e disse: não, eu quero desse jeito aqui. Então hoje eu digo que Deus ele esticou a minha perna. Hoje eu ando com as 2 pernas, sem nenhuma sequela e sem precisar fazer cirurgias. Então eu louvo a Deus. Hoje
Deus, ele já tem me levado em vários lugares, tem me usado, né, em várias igrejas por meio do louvor e da adoração. Hoje temos CDs gravados, singles, temos clipe. Então eu posso dizer que Deus, ele tem sido fiel para conosco. E o mesmo Deus que cumpriu a promessa na vida da minha mãe, que tem cumprido na minha vida, ele pode cumprir na sua vida também, porque Deus fez e ainda faz milagres. E eu quero orar pela tua vida, não sei o que você precisa, o que você necessita, mas Deus sabe. Então entregue na mão dele, lança sobre ele toda a tua ansiedade, que ele tem cuidado de você. Maravilhoso Deus, Pai celestial que está no céu, te dou graça, Pai, por este momento, Pai, que tu nos concede de estarmos aqui falando, Senhor, dos grandes milagres, das grandes maravilhas que tu tens feito em nossas vidas, Deus. Te apresento as tuas filhas que estão ouvindo esse áudio. Tu sabes o que elas precisam, o que elas necessitam. Tu conheces, tu sondas os corações. Então, que tu venhas cumprir as promessas segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Não, Senhor, para a glória delas, não para que elas venham se exaltar, Senhor, mas para que o teu nome seja glorificado por meio do testemunho delas, por meio da vida das tuas filhas. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém, Senhor.